Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentalidade Empreendedora, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala no seu negócio. Hoje com uma host diferente, Tatiana Ney, muito prazer, e com convidadas muito especiais. Aqui ao meu lado, Flávia Quintanilha. Fala galera! Online aí com a gente, Gabi Costa e Luísa Estoupa. Se apresentem aí, meninas. Olá, tudo bem? Olá, gente, eu sou a Luísa Estoupa e é um prazer estar aqui com vocês gravando esse podcast. Muito bom. Sim, um podcast muito especial, inclusive, em comemoração ao Dia das Mães. E claro que não poderia ser diferente, né? Com 3 mães empreendedoras aqui que equilibram os pratinhos com a maior leveza, delicadeza e habilidade do mundo. E estão aqui hoje para compartilhar um pouquinho como é que é essa rotina, né? Mãe, mulher, empreendedora. Então, para começar aí, compartilha para a gente como que surgiu o empreendedorismo na vida de vocês, né? O que motivou vocês a empreender? Vou começar com a Flávia, pode ser que está aqui do meu lado? Pode ser. Vai lá, Flavinha, fala um pouquinho. Bom, na verdade, isso tem inclusive que ser pauta aí, ó, já anotem, para outro podcast. Porque eu e Pedro, a gente começou a namorar muito novinho, né? Eu tinha 15 anos. Então, a gente já fez os planos juntos, né? Então, a gente tinha muito desejo de empreender, de montar um negócio e tal. Então, já nasceu daí. E aí, com isso, tipo, a faculdade foi pensada, foi tudo já meio que estruturado para construir isso que a gente desejava junto, né? Então, no meu caso, nasceu nesse momento, assim, de realmente a gente ainda planejar o nosso futuro juntos, né? Legal. E aí, Gabi, como é que foi para você? O meu não foi planejado, foi acontecendo mesmo. Assim como a Flávia, eu também conheci o Luiz, né, meu esposo, meu sócio, com 15 anos, mas nunca imaginei, a gente tinha, até ele, né, eu acho que não, a primeiro momento não planejava muito a questão do empreender. E aí a gente veio com esse background de CLT mesmo, de trabalhar na indústria, né, mundo corporativo e tal. E aí surgiu né, a parte de empreender com o Luiz primeiro. Então, ele que puxou isso, aconteceu e tudo mais. E eu estava nessa de empresa privada durante mais de 10 anos ali. Só que sempre do lado dele, sempre acompanhando, né, e tudo mais. Até que chegou a maternidade, que foi o ponto de virada, né, para essa questão, para essa decisão. E aí no pós-maternidade, que daí a gente tem aquela questão de licença maternidade, né? Quando tá trabalhando na empresa privada, e aí voltei, só que daí tem toda aquela dinâmica, você sai trabalhando numa área, quando você volta você tá em outra, a dinâmica é outra, e as coisas foram se confirmando até o ponto que eu fiz essa transição, saí, né, da empresa privada, e me juntei oficialmente, né? Porque daí eu já estava acompanhando ele cada vez mais, ele ia me puxando devagarinho, ele é muito bom nisso. Ele ia me puxando devagarinho até que não teve jeito. Então, em 2019, eu comecei a empreender. E para mim foi um desafio, porque eu nunca planejei isso como vida, nunca tive isso forte assim no meu coração. Então, muito aprendizado, muito investimento em conhecimento, entender algumas coisas, muito trabalho interno, né, nosso, para a gente poder desenvolver. Mas, de qualquer forma, quando você fala de empreender, no nosso caso, é muito mais do que um empreender por negócio por negócio, é propósito de vida. Então, fica muito mais fácil de você conseguir conduzir ali. Então, comigo foi assim. Sim. Foi não planejado. Ah, sim. Diferente da Flávia. Já temos 2 realidades diferentes aqui, né? Sim. E com você, Luísa, como é que foi? Então, na verdade, eu acredito que eu tenho vamos dizer, esse sangue empreendedor desde nova. Eu era daquelas que vendia doce na escola e minha mãe brigava comigo por que eu estava vendendo doce na escola. E aí eu achava o máximo comprar um doce de 15 centavos e vender ele de 30 centavos na escola e comprar minha própria merenda. E, né, não sabia ainda o Maravilhosa, empreendedorismo. gente. Olha Já tinha o isso. sangue já. Vendia na porta de casa, né? Algumas coisas que a gente não estava utilizando, algum papel de carta que eu não gostava. E assim, sentia prazer de fazer isso e não entendia exatamente o que era. E aí eu formei em 2006 e tive a oportunidade de montar uma clínica com meus 2 cunhados. No meu caso, não foi o meu esposo, foi os irmãos deles, mas na época eu ainda era namorada dele. Ele ainda estava cursando a faculdade de medicina
E aí nós casamos no ano seguinte. E aí, depois de 2 anos de sociedade, eu resolvi montar minha própria clínica, né? Surgiu a oportunidade de montar minha própria clínica. Foi aí que eu me vi empreendedora, sem saber nada, né? E aí comecei essa jornada aí em 2009, né? Carreira solo como empreendedora, tendo parceiros, inúmeras responsabilidades. E agora, né, atualmente, são duas empresas que são a clínica odontológica, né, e o negócio digital, que ainda é um negócio novo, mas já está me dando aí bastante alegria, bastante coisa boa Ah, aí legal. surgindo. Legal. Deixa eu Três. só falar um negócio, vou te cortar. Sou Me assim, corta, não. gente. Você pode, meu amor. Você pode falar. Que quando eu falei, né, tipo assim, que surgiu a ideia de empreender ainda com 15 anos. Mas não foi quando eu comecei a empreender, né? Sim. Então é legal falar isso porque eu me formei em contabilidade, trabalhava na minha área e Pedro começou mentalidade com o Dudu na época. E quando eles estavam já, né, tocando mentalidade, que eu comecei a trabalhar e vim realmente fazer parte da empresa. E eu lembro que era muito engraçado, que na época Pedro vendia e como afiliado, e eu ficava revoltada, porque ele mandava um e-mail e, tipo assim, cada venda que ele fazia, ele ganhava o valor que eu ralava o mês inteiro para ganhar. Eu falava, gente, isso de cada venda, né? Tipo assim, se ele fizesse 5, 6, 10 vendas, era 10 vezes o salário meu do mês inteiro, com um e-mail. Então, eu fui ficando desesperada. Eu falava, eu quero isso também. E aí foi quando eu vim para dentro do Mentalidade, né? Só para explicar aí, eu não comecei a empreender com 15, né? Era só a ideia, o sonho, né, que a gente tinha, mas ele realmente começou a ser real quando eu vim para dentro do Mentalidade fazer parte aí do time. Mas quando a gente fala de empreender, a gente sabe que o empreendedorismo, ele nasce primeiro, né? Naquela mentalidade, como, por exemplo, a Luísa falou. Sim. Eu achava o máximo comprar um produto de 15 centavos e vender por 30. Tá aí, tá trabalhando a mentalidade. O empreendedorismo vem daí, né? Mas, assim, em todos os pontos finais, vocês chegaram a estar casadas, com uma família e tudo mais. E logo chegam os filhos, né, que compõem essa família, alegram muito mais a vida de vocês. Mas é mais uma responsabilidade, né? E a gente sabe que empreender já não é fácil. Como é que é para vocês conciliar a maternidade e essa vida de empreendedorismo? Pode começar com a Luísa agora, né? Já que fechou com ela, vamos começar com ela. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu não estava preparada financeiramente, a minha empresa não estava preparada para que eu afastasse. Então, assim, foi uma situação extremamente delicada, né? Eu tinha muitas responsabilidades com a equipe, com funcionários, e o meu filho precisou de fazer uma cirurgia muito novinho. Ele ficou um tempo no hospital quando nasceu, depois, quando ele tinha 4 meses, ele precisou de fazer uma cirurgia craniana, né, no caso. Enfim, foi extremamente complicado os 5 primeiros de vida dele e eu tinha que trabalhar, porque eu não tinha recurso, eu não conseguia pagar minhas contas se eu não fosse trabalhar. Então, eu fiquei com ele uma semana no hospital, depois eu fiquei uma semana em casa e com 15 dias eu retornei para o atendimento odontológico. Então, assim, eu não Doideira, tive né? essa possibilidade de fazer um resguardo, eu não tive a possibilidade de não trabalhar. Com a minha menina, né, hoje ela tem 11 anos, o meu filho tem 13, já foi diferente. Graças a Deus ela não precisou de ficar no hospital, mas com 30 dias eu já retornei para a clínica também. Estava um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, com 30 dias eu voltei aos atendimentos odontológicos. Eu não tinha possibilidade também de não atender, né? O negócio ele dependia muito de mim. E aí, quando eu mudei essa mentalidade, né, os meus filhos já estavam com seus 4, 5 anos. Eu trabalhava muito. Eu já morava numa cidade vizinha, onde que eu tinha clínica. Na época eu não tinha carro, então eu pegava ônibus para poder ir trabalhar. Trabalhava o dia todo, levei as crianças até 6 meses para o consultório, amamentei até os 6 meses. Enfim, gente, é uma loucura. Hoje eu olho e fico assim, gente, como que eu dei conta, né? Eu trabalhava no Eu falo para Pedro PSF, sempre que trabalhava é no uma SUS. loucura que mantém a gente viva, né, Luísa? É uma loucura, mas a Não, gente não abre mão dela, né?
E assim, eu carregava os meus filhos, assim, né? O meu menino carregava ele para todo lugar, ia trabalhar, às vezes trabalhava no SUS, eu deixava ele na casa da minha avó, se ele chorasse, eles me ligavam. Então, assim, na verdade, foi tudo sem programar. A questão aí do Uhum. empreendimento, né? Não tinha reserva financeira, enfim. E os primeiros anos foi exatamente assim, complicado, mas eu era, vamos dizer assim, um pouco mais nova, tinha bastante energia para trabalhar e começava aí a jornada, 7 horas da manhã e aí até 8 horas da noite, uma jornada extremamente pesada de trabalho, cansativa, né? E as madrugadas. A minha menina teve cólica até os 5 meses de idade. Eu passava a noite com ela, né? Eu passava a Doideira. noite com ela chorando, eu pegava, parei de comer várias coisas, emagreci muito, e aí dormia aí 2 horas, mas não tinha jeito. Ia trabalhar. De dia ela ficava uma Literalmente, maravilha. Eu literalmente passava a conciliando, noite. né? Segurando os Gente, pratinhos aqui, ó, pelas sim. beiradas, assim, ó. Gabi, foi É, assim é, é, também por aí? Então, comigo aqui foi um pouquinho diferente, porque quando veio a maternidade, eu ainda estava na empresa privada, né? Então, eu tive esse período de licença da empresa privada, mas essa foi a oportunidade para o meu sócio me agarrar. Falar, agora você vem. E então, acho que a Elisa devia estar com uns 2 meses, 3 meses, eu já estava trabalhando de casa remoto com algumas coisas para a empresa, para o negócio. Depois, com 3 meses, eu já estava tirando, porque eu amamentei, então eu já estava tirando para deixar o leite durante um período para ela ficar com a minha sogra. Ela tomava o leite materno, mas na mamadeirinha, para eu poder ficar um pouco mais de tempo daí presencialmente na empresa. E depois, acho que com uns 4 meses, eu cheguei até a fazer como a Luísa, de levar comigo para o trabalho. Eu tenho até eu lembro até hoje, eu comprei aqueles chiqueirinhos, né, que eles falam, mas eu comprei um tamanho mini, porque era o que cabia dentro da empresa, para poder deixar ela ali, para eu poder fazer as coisas. Ela tem até a camisetinha da empresa, Ah, que pequenininha e fofinho. tal. Então, mesmo tendo essa questão da licença maternidade de um lugar, eu aproveitei essa licença para meio que transicionar para a empresa e a gente vai segurando os pratos. Hoje eu vejo, assim, que a gente trabalha muito mais, né, sendo empreendedora do que dentro de um CLT. Então, a Sim. minha filha, ao mesmo tempo, eu tive que voltar a trabalhar, deixar ela na creche a partir dos 6 meses. Ela ficava 10 horas, né, dentro de uma creche, com pequenininha. Então, você passa por vários desafios aí nesse sentido também. Aí você fala assim, vou empreender, né, que daí isso tudo vai melhorar. Não, você trabalha mais. Ao mesmo tempo, se você consegue construir pontos de flexibilidade e rede de apoio, isso te facilita muito, porque daí você consegue ir flexibilizando. Então, por exemplo, hoje eu tenho, que nem agora eu tô aqui, a minha filha tá em casa com a minha sogra, mas eu tô aqui no escritório. Daqui a pouco eu volto para a empresa, eu posso buscar ela na escola, eu consigo organizar a agenda de reuniões da empresa de acordo com a rotina da família como um todo. Sim, Então, aos pouquinhos, a gente vai equilibrando, né, os pratos, a agenda, a sim. mente da gente, que tem dias que a gente meio pira, você fala, meu Deus, não vou dar conta, mas faz parte. Eu acho que é muito assim, ter paciência, ser flexível. Então, para mim, essa transição de mentalidade, de flexibilidade, é algo que eu precisei trabalhar bastante. E, e aí vai que vai. Eu acho que Deus faz tudo perfeito, né? Por isso que a Sim. mulher ela tem alguns skills diferentes do homem, porque ela tem algumas responsabilidades diferentes nesse sentido. Hoje, assim, o homem ele é capaz de muita coisa que eu vejo que a mulher não é, em termos de força, de garra e tudo mais. Mas nessa parte mais física, mas no emocional, aguentar o tranco que a mulherada aguenta nesse ponto de É equilibrar, né? verdade. Você tá lá no trabalho fazendo Aham. reunião, você fala assim, nossa, acho que eu esqueci de confirmar o lanche da minha filha hoje na cantina, sabe? E aí você vai e administra. Então, pensar em tudo isso, o homem já não daria conta, né? Lógico, tudo tem exceção, mas a gente fala generalizando mesmo. Sim. Mas é isso, para mim É. foi assim.
A preocupação da mãe quando tá no trabalho, gente. O lanche da minha filha foi direito, mandei o Gente, eu vi casaco. um vídeo essa semana, a mulher escovando o dente, e aí começa a aparecer tudo o que ela tá pensando. E aí é basicamente isso, assim, será que tá vendo televisão demais? Eu tenho que lembrar de pedir as frutas que acabaram, eu tenho que não sei o que, não sei o que lá. Será que eu tô dando tempo de qualidade? É uma lista, enquanto tá escovando o dente. Eu falei, gente, é a gente na vida. Sim. Que é assim, a mente Muito não real para, aquilo né? lá. É bem Vai isso. no acelerado. Comigo foi um pouquinho diferente, assim, porque quando eu tive Noah, eu já estava no Mentalidade, então eu já estava, né, empreendendo e tudo mais. Então, foi bem legal, né? Eu fico feliz de eu ter esperado. A gente teve Noah, a gente já estava 6 anos casado. E foi muito bom para a gente ter esse planejamento, né? Porque foi num momento muito estratégico que eu consegui ficar de casa, cuidando dele e tudo mais. Não fiquei sem trabalhar. Fiquei por 15 dias só, e 15 dias depois eu já tinha voltado às minhas funções na empresa e tudo mais. Só que eu conseguia fazer de casa. Então, foi muito legal, porque eu consegui conciliar, né? E já na gestação da Chloe, foi mais tranquila ainda nesse sentido, porque já tinha Tati, a gente já tinha uma equipe mais estruturada, então a demanda em mim já era menor de função ali diária, sabe? Então, fiquei mais na parte estratégica, então facilitou mais nesse sentido. Porque na época de Noah, a equipe era bem pequenininha. Então, tinha muita demanda que era eu mesma executando, né? Então, foi um pouco mais desafiador, mas eu sou muito grata, assim, de ter esperado para ter as crianças num tempo que eu realmente consegui me dedicar à maternidade sem parar de trabalhar, porque como a gente já estava empreendendo, eu consegui fazer tudo isso de casa, então foi bem legal. A Gabi falou uma coisa interessante também sobre rede de apoio, né? Sim. E a gente tem visto muita gente falando sobre isso e a importância disso. Isso tem crescido. É importante, mas não era falado. Sim. Não era consciente, né, digamos assim. E hoje a gente tem uma consciência maior. Ou era um Sim, a mãe pecado, né? precisa. Você era julgada por ser menos mãe, por ter uma rede de apoio, né? Exatamente, né? E a gente hoje tem total consciência da importância disso. Vocês têm algum grupo com mães, independente de serem empreendedoras ou não, mas que tenham também vidas profissionais e tudo mais? Vocês têm algum grupo que ajudam vocês ou que vocês participem? Esse, para mim, falando eu, Gabriela, eu tenho vários grupos de mamães, mas que vivem a mesma realidade, difícil. Eu acho que não tem nenhum assim específico de mães empreendedoras que falam a mesma linguagem e tudo mais. Então, os grupos que eu tô é bem misturado. Tem tipo, o grupo da salinha dela, que daí tem mamães que trabalham fora, tem outras que não, né? O grupo das mamães do condomínio, que tem as que trabalham fora, mas também tem as que não. Então, é sempre um mix, assim, não tem nenhum específico, só de mulheres empreendedoras, por exemplo, que vivem a mesma realidade ali e tal. Você tem uma rede de apoio familiar, alguma coisa assim? Tenho. E eu sei que também tem muitas mamães que não têm, né? Então, assim, hoje eu tenho a minha sogra, que sempre esteve ali, a minha mãe já me ajudou bastante, então ela sempre que pode também pontualmente me ajuda. Mas é mais a minha sogra mesmo. E, assim, a escola é uma rede de apoio. Quando eu preciso, Sim. alguns dias na semana, eu pago um extra e ela fica até um horário mais tarde, quando eu preciso de uma agenda maior no trabalho. Aqueles, como é que chama? Tem às vezes uns parques na cidade que a criança pode ir com o monitor e você deixa, paga um valor fechado, um pacote de tantas horas e tal. Então, assim, tudo isso eu conto como rede de apoio, né? Então, assim, uma colaboradora que tá aqui trabalhando em home office comigo, que eu fui pegando ideias aí de alguém, sabe? Que eu preciso estar em casa por algum motivo, então, vem e faz, então... É isso. Ou às vezes hoje ela tá maiorzinha, né? A minha filha tá com quase 7 anos, então hoje eu consigo levar ela também no escritório, mas não levo sempre. Porque crianças, né, não é o ambiente, então depende muito. Mas às vezes eu levo ela pro escritório e tento me preparar, né? Então às vezes eu levo lá um kit para ela pintar, às vezes uma tarefa que ela tem da escola, já aproveita para fazer, às vezes não tem jeito, é um YouTube Kids que a criança vai ter que ficar ali um tempinho assistindo, você vai ter que equilibrar isso depois em outras coisas. Então eu vejo tudo isso assim como rede de apoio. E agora eu tô esperando gêmeos, então eu tô nesse ponto aí
que Essa a rede de apoio precisa ser É, reforçada, que a né, no caso Flávia agora, né? falou de ter esse planejamento, né? Então, eu já Sim. sei que eu não vou parar de trabalhar, né? Como a Flávia falou, e tudo tem ônus e bônus, né? Então, quando você compara um CLT, uma empresa privada, com empreender, o CLT você tem 4 meses de licença. O empreender, muitas vezes você não tem esse tempo. Em compensação, o empreender você tem outras flexibilidades. Seu filho fica doente, se Sim. precisa, uma reunião pontual, se atrasa um exame. Eu estava no exame hoje e a médica ficou preocupada porque é um exame mais demorado. Se eu precisava de atestado, eu falei, não, fica tranquila, faz no seu tempo que eu não preciso me Sim, preocupar. Então, assim, tem tudo isso, né? Sim. é verdade. Luísa tem uma rede de apoio legal também, Luísa, que te auxilia com seus filhos? Eu tenho, né? Igual eu comentei de quando meus filhos eram novos, eu também trabalhava na prefeitura, só que o salário que eu ganhava lá não dava para assumir as responsabilidades que eu tinha como empreendedora, né? Desde que eu casei, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e desde que o meu filho nasceu, ela mora com a gente. Ela é uma senhora que mora Ai, comigo há que 13 sonho. anos. Então, assim, eu posso sair de Maravilha. casa, ela já é da família mesmo. E hoje, Legal. né, já tem um tempo, né, eu trabalhei também como professora de graduação de odontologia e coordenadora de curso por 6 anos, mas em 2022 eu decidi abrir mão disso, porque eu vi que os meus filhos precisavam de mim ainda mais. Essa fase aí de 13 anos, meu filho principalmente, começa a entrar na adolescência, eu percebi que é um momento que ele precisava mais de mim, né? A minha família de forma geral. Meu esposo já tem uma carga horária de trabalho muito grande, e aí, desde 2022, eu mudei completamente a minha forma, né, de viver, vamos dizer assim. E na clínica eu já delegava praticamente 100%, né, dentro da minha clínica. Aqui na minha casa, vamos dizer, eu tenho as pessoas para fazer as atividades de casa, né? Claro que eu tenho que estar organizando alguma coisa, a gente apoia, né, a gente como dona da casa, Sim, mas atividades de levar um filho para a escola, levar para o futebol, essas coisas todas eu que faço, né? Qualquer coisa que precise de levar os meus filhos, de trazer, de ir no supermercado, de fazer tarefa, tudo sou eu que acompanho. Então, essa parte legal. também eu nunca abri mão. E aí, de Você 2022 faz para questão de estar cá, 100% presente. eu sou uma mãe muito presente, eu faço o impossível para estar com meus filhos, entendeu? E aí, desde 2022, com essa saída minha da faculdade, eu estou vivendo uma realidade que eu nunca vivi, desde que eu casei, que eu tenho tempo para cuidar da minha casa, eu tenho tempo para ficar com meu esposo. Hoje, eu organizo a minha agenda pela agenda deles. Então, assim, eu brinco com meu esposo, Legal. a hora que eu sei que ele está em casa, eu preciso estar em casa. A hora que meus filhos precisam de mim, eu estou aqui. Na hora que ninguém está, eu estou trabalhando. Porque hoje quase 100% do meu trabalho é online. Então, eu trabalho dentro de casa hoje, né? Então, assim, Legal. mudou completamente a minha vida. Eu tenho vivido desde 2022 algo que eu queria ter vivido quando os meus filhos eram pequenos, mas na época não era possível. Mas Vai agora, né, construindo, eu né? tô eu Exato. construí isso, então assim, eu olho para trás e falo, valeu a pena tudo que eu fiz para hoje eu poder acompanhar meus filhos aí na pré-adolescência, na adolescência, poder conversar com eles, poder acompanhar na hora que precisar de sair, levar em vários lugares, porque os compromissos vão aumentando, né? Ainda mais que a gente mora no sítio, a gente mora na roça, então assim, tudo tem que levar. E É. aí, até para sair à noite tem que levar. Então, assim, se quiser sair com os colegas para tomar um lanche, tem que levar. Então, assim, isso é muito bom, é algo que eu agradeço muito a Deus, né, por ter me permitido viver isso com eles hoje. E o empreendedorismo me permitiu isso. Então, eu só Legal. tenho a agradecer o empreendedorismo na minha vida. Que legal. Uma coisa legal que a Luísa falou, né, que não sei se foi a Luísa ou a Gabi que falou agora, tipo assim, que ela construiu isso, né? Isso é uma coisa muito boa de ser falado. Porque às vezes as pessoas ouvem a realidade que a gente vive hoje e aí elas falam: "Ah, mas Flávia, sei lá, ela tem sorte, né, que ela pode trabalhar de casa". Tipo, não, eu não tenho sorte, eu construí essa realidade, né? Exatamente. Então, às vezes, né, com a Tati, com a galera da equipe aqui, eu gosto sempre de contar isso, né? Tipo assim, cara, quando eu casei, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, tinha que dar conta de casa, comida, roupa, tipo, tudo.
E eu esperei para ter filho no momento que eu pudesse ter uma realidade diferente, né? Então, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu já casei querendo ser mãe, mas eu esperei um momento para isso, né? Sim. Não um momento perfeito, né? Porque esse momento nunca existe, né? Tipo assim, eu tenho que estar com não sei o quê, não, tipo, aquela lista que aí você não vai ter filho nunca, né? Mas a importância de, tipo assim, ter aquilo que para mim era importante, né? Que era conseguir me dedicar à maternidade. Então, é legal falar isso, né? Tipo, que ela construiu essa realidade que a Luísa tem Sim. hoje, né? Não era a realidade dela no início, mas hoje ela tem essa oportunidade, né? De estar perto dos filhos, como a Gabi também tem, né? De ver crescer, acompanhar. Então, isso é muito legal, né? Sim, que nem a Luísa estava falando, né? Quando os filhos eram pequenos, era outra realidade, né? E ela não pôde estar tão perto, mas ela continuou naquele caminho que ela sabia Sim. que aquilo ia dar oportunidade, né? De uma hora ela conseguir. Com a Elisa aqui foi a mesma coisa, entendeu? Enquanto estava nessa jornada dupla, ela ficava o dia inteiro na creche, eu na fábrica. Eu saía da fábrica, buscava ela, eu ficava durante 1 horinha com ela na brinquedoteca do condomínio, até a minha sogra chegar. Aí era esse o tempo do dia que eu tinha com ela durante a semana, de manhã, para levar na escola, na creche, e esse horário que eu buscava até a minha sogra chegar. Porque daí, à noite, eu ia para a empresa, porque daí o nosso era curso, né? Então tinha aula à noite. Então eu ia para a empresa e chegava em casa 10 horas da noite. Então, fiquei um período assim também. Então, é bem sacrificante. Mas hoje a gente olha e vale a pena. Então, hoje eu busco ela na escola, eu almoço junto com ela. Então, assim, depois, né, todo o esforço vale a pena. Sim. Aqui em casa também não é diferente, né? A gente organiza dessa forma, né? Eu até falei isso no último podcast, né? Então, eu delego aquilo que para mim hoje não é minha prioridade, né? Então, eu delego serviço de casa, eu delego comida, delego várias coisas para que eu possa me dedicar integralmente ali a eles com essas demandas, né? No meu caso, como são pequenos, né? Além da demanda de levar para a escola, essas coisas, tem demanda de banho, comida, fralda, né? Enfim, mas é maravilhoso poder viver isso, né? Mas é legal para quem está ouvindo a gente saber que foram realidades construídas, né? Não foi sorte, mas sim realidades construídas e que está acessível para todo mundo, né? Basta a gente querer e dar os passos necessários para construir isso também, né? Então, eu tô tendo o privilégio de ouvir vocês, eu não sou mãe, né? Eu falo isso pra Flávia o tempo todo, eu vivo aprendendo com ela, com as crianças. Tem hora que ela fala assim, amiga, você não tá me motivando nesse Não, momento. tem hora que ela não me motiva, gente. Quando fala, tipo, vocês aí falando da loucura, ai, filho no hospital, eu já fico pensando, Jesus, não sei se vale agora. Isso aqui não me motivou. Mas tem hora que motiva, entendeu? Quando a criança é gostosa, que você quer apertar e titia Tati, aí você já fica motivada, já não é um negócio diferente, né? Mas o que é interessante, eu tô aqui com 3 mulheres empreendedoras, e é um presente para mim estar realmente fazendo esse podcast, ouvindo um pouco da história de vocês. E são pessoas que acabaram de falar uma coisa importantíssima, que é da construção de vida, né? Do sonho que você quer alcançar, do estilo de vida que você quer viver. E vocês são mulheres que vivem aí no empreendedorismo de recorrência, né? No modelo de recorrência. E eu queria entender qual a mudança que o modelo de recorrência trouxe para a vida de vocês com relação a tudo isso, né? Como que é ter um negócio recorrente vivendo tudo isso que vocês ainda têm que viver, né? Quem vai começar aí? Vai lá. Nós não estamos brigando para falar ainda, tá tudo bem. Não se está bem. É muito engraçado porque, assim, eu saí do CLT, eu programei sair do CLT em 2021, consegui sair, né, da faculdade em 2022, com o objetivo de criar um negócio digital para dentistas, porque eu já tinha uma mentoria desde 2018, que funcionava presencial, depois começou online, mas era individual. Então, eu saí da faculdade com esse propósito, de ter um negócio digital. Só que eu não sabia como eu teria isso, não sabia quem seria o mentor, porque eu estava muito cansada, né? Eu estava vindo de uma jornada extremamente exaustante. E aí eu pensei assim, eu vou descansar um tempo, porque eu mereço, né? Aquele merecimento, né, que nós sabemos nos dar. Eu vou descansar um tempo e vou ver o que eu vou fazer para conseguir fazer esse lançamento, para conseguir criar esse produto digital.
Só que quando foi em julho, eu já estava, né, na Revolução da Recorrência e não tive esse tempo de descanso. Até parece que a gente consegue, né, fazer isso. Com 2 dias a gente já está descansada, né? A gente tem esse dom de Chega, descansar muito rápido, né? E É aí, uma com skill de 30 uma mãe dias, empreendedora. Skill de uma mãe empreendedora. a gente não aguenta, gente. Tá muito calma, a gente vai ficando agoniada, né? E aí, com, com 30 dias, né, eu consegui formar o primeiro grupo, né? Fiquei muito feliz, muito surpreendida mesmo com o resultado. Eu não estava esperando esse resultado, que foi muito rápido mesmo. Com certeza foi Deus mesmo que conduziu tudo, conheceu o Pedro. E olha que bacana, eu conheci o Pedro num podcast Empreendedores de Deus, do Vitor Damasio. Eu escutei ele a primeira vez, né? Escutando o Vitor Damasio, ele fez uma das gravações desse podcast, né? Que já tem um tempo que existe, e aí eu achei alguma coisa de empreendimento de Deus, foi o único podcast que eu achei, e aí que eu soube que ele existia, na verdade, né? E aí o pessoal entrou em contato e saiu o primeiro grupo, né? De recorrência. E eu vi muitas oportunidades a partir desse grupo que foi formado. Eu vi que seria possível mesmo fazer aquilo que eu queria, né? E existia alguém que poderia me mostrar os próximos passos. Então, assim, mudou minha vida completamente, porque eu vi que eu tinha tomado a decisão certa de investir no meu plano, no meu sonho, de ajudar dentistas de todo o Brasil, né? Que eu precisava também trilhar um novo caminho, da mesma forma que eu trilhei como dentista, que eu tenho um negócio hoje lucrativo, uma clínica lucrativa. Eu vou precisar também trilhar esse caminho agora nesse negócio digital. Mas os primeiros passos que eu dei, eu já consegui resultados. Então, hoje nós estamos com o segundo grupo em andamento. Tem muito a desenvolver, tem muito a aprender, tem muita mentalidade a expandir aqui, né? É algo novo, vamos dizer assim, não tem nenhum ano que eu estou com vocês, mas trouxe um horizonte completamente diferente para a minha vida. Sou muito grata a toda a equipe, né? Toda a comunidade do RR e, sem dúvidas, trouxe resultados assim incomparáveis com aquilo que eu pensava. Porque eu comparo assim, eu comparo meus primeiros anos como empreendedora, né? Eu tenho essa comparação. Com um ano que eu tinha a clínica, quais eram os meus resultados, né? Eu não estava nem no 0 a 0, na verdade. Eu não estava nem no 0 a 0. Com um ano eu estava devendo ainda, entendeu? Então, assim, se eu for comparar a minha trajetória com um negócio local, com um negócio digital, é incomparável a liberdade que eu tenho hoje, é incomparável, né, o tempo que eu dedico, é incomparável esse negócio, que é o negócio digital, com o negócio local. Então, sem dúvidas, só gratidão. Que legal. E você, Gabi, como é que é ser mãe empreendedora rodando um negócio, né, recorrente aí? A gente aqui foi um pouquinho diferente da Luísa, a gente já tinha um negócio digital quando a gente conheceu o Pedro, mas o nosso negócio estava meio, digamos, bagunçado. A gente não tinha essa estrutura de recorrência, né? A gente estava ainda naquela onda de lançamentos, então tinha muita coisa desalinhada, né? Quando a gente está falando de negócio e tudo mais. E eu sempre tive essa busca por montar a equipe, por estruturar o negócio, estruturar os processos. Então, tem todo esse trabalho do produto em si, da gente transformar ele, o Pedro nos ajudar a formalizar, né? Porque ele já aparecia com uma recorrência, mas não estava ali ainda nesse formato. Então, ele falou, vamos melhorar isso aqui. E aí ele nos ajudou, nos conduziu nisso. Mas também todos os bastidores, né? Que eu acho que é muito importante. Então, hoje no Mentalidade Master, a gente entrou na mentoria no primeiro momento e depois a gente migrou para o Mentalidade Master. E hoje a gente está construindo tudo isso. Estão construindo um time, né? O nosso time cresceu, construindo processos, ajustando muita coisa dentro de casa. E isso tá me ajudando na minha construção como empreendedora. Porque dentro do que eu tinha de plano era justamente esse. Então, eu consegui ter um time mais autogerenciável, ter processos na empresa, que a empresa não dependesse tanto de mim e do Luiz, né? Porque estava bem sobrecarregado, bem desgastante.
E assim, vai ficando difícil, por mais que você goste de tudo, chega uma hora que a gente vai cansando, vai ficando sem energia, e a gente não queria isso. Então eu cheguei num ponto de corte com ele que eu falei assim, ó, ou a gente fecha essa empresa, ou a gente vê uma alternativa para melhorar essa forma como tá. E aí foi quando o Pedro, né, e todo o time de vocês aí entraram aí dentro da nossa empresa, da nossa vida, e a gente está nesse caminho de construção. Então, eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, mas olhando de quando eu entrei para onde a gente está hoje, eu já vejo que a gente evoluiu bastante, sabe? Então, tudo isso, assim, nos ajuda a ter essa paz, né? Porque empreender não é, o povo acha, né? É expectativa e realidade. Tem de vários memes na internet, né? E aí aqueles memes, né? Expectativa, você passeando à tarde, sentando, tomando um cafezinho, sou empresária. Realidade, né? É outra. Trabalhando final de semana, 10 da 24 horas. noite. Isso. Vambora. Ontem eu tava no sofá, 10 e pouco da noite, abrindo vaga. É isso Entendeu? aí. De funcionário, de colaborador que surgiu espaço na empresa. Então é assim, mas a gente vai construindo, né? O que a gente sonha, o que a gente quer, que não é errado também a gente sonhar, a gente querer uma vida mais leve, mas tudo isso, né? Ninguém tem isso de graça, tudo é construído, porque é muito fácil julgar quando você já tá lá no topo, né? Como as pessoas falam. Mas ninguém vê essa trajetória, toda essa dedicação, todo o sacrifício que a gente faz, né, por algo lá na frente que a gente está vendo. Então, o Mentalidade tem nos ajudado muito nisso. A paz da recorrência foi tão grande, né, que já vem 2 babies por aí. Tá vendo? Foi uma paz imensa. A paz que Tá acalentou, vendo? sentando no coração para transbordar, Bem tranquila. crescer bem a família, né? É isso aí. Uma você, coisa que eu Flavinha? vejo também da recorrência é a previsibilidade, né? Isso faz total diferença. Quando a Chloe nasceu e ficou internada, foi quase um mês ali naquele processo todo e foi muito bom não ter que se preocupar com a empresa, sabe? Tipo, a gente conseguiu ficar 100% dedicado a ela, aquele momento que a gente estava vivendo, tanto eu quanto o Pedro, né, me dando total suporte emocional, tudo. E ali a gente viu, assim, tipo, cara, que bênção é ter um negócio recorrente, né? Sim. Que não era, tipo, um mês parado, que, meu Deus, e agora como eu vou pagar as contas no final do mês, né? Meu Deus, não vendemos nada. Tipo, não, né? O negócio recorrente, ele dá essa previsibilidade e isso é realmente um divisor de águas nas nossas vidas, né? Com certeza. Ver que o negócio, ele começa a caminhar sozinho nesse sentido, sabe? Então, isso, para mim, ali ficou muito claro, assim, foi muito forte pra gente. E essa coisa aí do trabalhar muito, a gente sempre fala isso, eu e Pedro. Tipo assim, a gente tem a liberdade de, numa segunda-feira, não trabalhar e passar a tarde com os nossos filhos, certo? Sim. A gente tem essa liberdade. Mas a gente também tem a liberdade de trabalhar à noite, de trabalhar domingo. Feriado. Então, exatamente. Isso aí. Eu queria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo a gente, né? Com certeza tem muitas mães aqui ouvindo a história de vocês. Quais foram as lições que vocês aprenderam, assim, com essa vida de mãe empreendedora, equilibrando os pratinhos com todos os desafios e tudo mais? O que você diria para essa mãe que está precisando ouvir algum conselho, para elas seguirem em frente e empreenderem, crescerem? O que vocês diriam aí para essa galera? Ó, eu vou começar agora. Hein? Flavinha começa, vai, Flávia. Eu acho que é questão do delegar, sabe? Tipo, analisar o que de fato é prioridade, aquilo que você não abre mão, que seja você fazendo, e o restante você aprenda a delegar. Eu acho que essa, para mim, foi uma chavinha que virou e fez toda a diferença, porque eu realmente era muito centralizadora, eu queria eu fazer tudo, eu dar conta de tudo. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo e que é necessário a gente delegar aquilo que não vai ser ali a prioridade do momento. Legal, isso é bem importante mesmo. Gabi? O meu é parecido com o da Flávia, seria nesse sentido de, para mim foi muita quebra de crença, né? E aí com isso ser flexível, não ter problema nenhum, ter alguém para cuidar das suas coisas, não ter problema nenhum de buscar ajuda, de ter ajuda.
Então, eu acho que é o ser flexível. Até com as coisas de casa, né? Então, assim, eu também tinha essa tendência forte de querer ser controladora ou achar que aquilo era o meu dever tudo. E aí você tem que pôr na balança. Calma, qual que é o seu dever, né, mesmo? O que você tem que... Qual que é o foco maior? Então, assim, não, eu tenho que dobrar as roupas da minha filha e guardar. Não, eu tenho que fazer determinadas coisas. Então, é muita crença também que a gente fica, né? Que daí a gente tem que tomar cuidado para a vozinha não falar que você vai ser menos mãe se você não fizer. E aí você ser mais paciente, mais flexível e buscar aí essa parte de delegar, de ter a rede de apoio. Para mim foi bem parecido com o da Flávia, assim, nesse sentido. Acho que é muito importante. Legal. Luísa? Eu vou falar algo para complementar, né, que também foi muito importante nessa trajetória como empreendedora, é aprender a dizer não, tá? Isso para mim foi assim uma grande virada de chave. Por quê? Porque muitas vezes a gente assume muitas responsabilidades e acaba gerando uma carga extremamente excessiva e a gente começa a não dar conta de um monte de coisa que a gente se comprometeu a fazer. Isso gera estresse, cansaço, né? A gente fica insatisfeita com a gente mesmo. Eu já passei por isso. E depois que eu aprendi a dizer não, né, que aquilo ali não tinha a ver com o meu propósito, que aquilo ali não tinha a ver com as minhas prioridades, eu consegui parar de esquecer de um monte de coisa. Porque, assim, eu tive uma época que eu esqueci, a pessoa, vamos fazer isso, me dá uma carona. Aí tudo eu falava assim. E aí vou te dar a carona, mas eu esqueci a pessoa para trás. Nossa, aconteceu isso comigo uma vez, assim, de eu ficar com a consciência pesada, né? Uma senhora me pediu carona para a cidade vizinha. Eu falei com ela que daria, uma senhora mais de idade, pessoa mais sistemática. E aí eu simplesmente esqueci e chegou lá na minha cidade, a filha dela me ligou. E aí falou assim, Luiz, a mãe tá te esperando na porta. Eu falei assim, meu Deus, nível máximo de esquecimento. Eu não lembrei dela. E ela ficou achando que eu realmente esqueci ela de propósito para não levar, porque ela direto ia de carona comigo. E aí eu falei assim, gente, eu preciso mudar isso. E aí duas coisas que eu fiz. Primeiro, falar não. E segundo, passar a responsabilidade para a pessoa. Então, a partir daquele dia, a pessoa fala assim, Luiz, você me dá uma carona? Eu falo assim, eu te dou a carona. Só que você me manda a mensagem ou você espera no lugar que eu já passo. Se for para eu ir lá, eu não tenho como. Né? E às vezes a pessoa me pedia para fazer alguma coisa que eu não podia, eu falo assim, infelizmente eu não consigo fazer. Né? Porque a professora faz um trabalho comigo, publica um artigo, vamos criar, tudo é assim, vamos, né? E aí realmente, naturalmente, a gente já não dá conta, né? E aí as pessoas começam a frustrar conosco e a gente começa a pensar, meu Deus, eu tô com problema de memória, que problema é esse que eu tô? E então dizer não e passar para o outro a responsabilidade daquilo que faz parte daquilo que ele te pediu, é muito bom, é muito libertador. Às vezes a pessoa falava assim, ô Luísa, amanhã você faz isso para mim? Aí eu falo assim, olha, eu consigo fazer, mas você me manda uma mensagem amanhã, tal hora que eu faço. Ou seja, se a pessoa esquecer, aí foi ela que esqueceu. Sim. Eu nunca deixo para eu entrar em contato, né? Então, por exemplo, aí a Tati fala assim, ô Luísa, semana que vem tem como você fazer isso para mim? Tem, Tati, mas na segunda você me manda mensagem lembrando. Lógico que eu vou anotar na minha agenda, hoje, graças a Deus, eu não esqueço. Eu fico muito feliz por isso, porque eu vivi um período que eu esquecia de tudo. Eu punha na agenda, eu esquecia de olhar a agenda, era o cúmulo do esquecimento. Entendeu? E a pessoa, mas você não falou que anotou na agenda? Mas eu esqueci de olhar a agenda. Eu acho que eu tô com algum A problema. pessoa não entende a vida da mãe, que a vida da mãe tem que pensar um monte de coisa ao Eu mesmo tempo. esqueci uma vez que eu ia buscar minha filha na escola e não a minha Ai, sogra. gente, Ai, que ó. desespero. Eu tava no trabalho, tava lá intertida nas reuniões, nos perrengues, nos pepinos. E aí, quando deu um estalo, eu falei assim, nossa, sou eu que vou buscar minha filha hoje. E tava no horário, eu saí igual um foguete, já ligando no caminho, na escola, no Bluetooth do carro. Olha, eu tô indo, surgiu um problema, mas eu já tô chegando. Mas assim, a gente não pode se sentir culpada, porque acontece, que nem a Luísa estava comentando. Hoje em dia eu faço que nem a Luísa também. Às vezes as pessoas me pedem alguma coisa e tal, eu falo, eu faço, né? Se eu posso, eu faço, mas você me cobra.
E não tenha vergonha de me cobrar, porque assim, a minha, né, eu tenho uma rotina, uma correria, para não correr o risco de eu esquecer, eu estou te autorizando, estou te dando a benção, pode me cobrar, né? Pode me lembrar, pode isso, pode aquilo. Então eu faço essa técnica também, e funciona. Porque senão a gente fica absorvendo muita carga mental, né? Que é o que a Luísa falou, você vai achando que você está com problema de memória, mas na verdade não tá, você está com o seu HD explodindo. Você está botando um monte de coisa lá dentro, não há... Não, e acaba que com a criança, né, a demanda com a criança tem muitos imprevistos, né? Tipo assim, do nada Detalhes. surgem imprevistos, coisas, tipo, às vezes tal horário, você tá com tudo pronto para sair de casa naquele horário. A criança vai, faz um cocô, se suja inteira. Você tem que voltar para a criança pro banho. Então tem muitos imprevistos, coisas que acontecem ali na hora e a gente tem que lidar, né? Então é muito importante quando a gente faz isso mesmo. Tipo, você vai delegando e tirando aquela responsabilidade de lembrar de tudo, de dar conta de tudo de cima da gente, porque você fica mais tranquilo até mesmo para viver ali, porque senão a gente fica louca. Sim. Porque ninguém é assim, né, gente? Ninguém lembra de tudo. Por que uma mãe que ainda tem um outro ser humaninho ali para cuidar a vida inteira, tudo ao redor, e ainda tem que lembrar de tudo e de todos? Não tem como, né? Mas se começar a esquecer de olhar a agenda, é grave. Luísa, isso aí eu também fiquei preocupada. Isso aí eu também fiquei chegar no preocupada. ponto de esquecer de olhar a agenda, a sobrecarga tá Tá grave. intenso. É uma pista, tá, gente? Mamães que estão escutando aí, minha filha, se você Eu não esquecer quis olhar dar a agenda, ênfase grave, nisso. pare, vamos rever essa vida. Eu não quis dar ênfase nisso, Luísa, mas eu também fiquei preocupada com você. Olha, vamos repor a vitamina B12, que eu já sei que é importante para a memória, tá, gente? Ó, para as mamães que estão ouvindo também, tá? B12 é bom para a memória, Tati tá tomem. expert nas vitaminas, Gente, adoro vitamina. Suplementação é o que há. Mas, galera, ó, nosso podcast tá chegando ao fim. Tristeza, né? Tá bom. A gente fica aqui a tarde inteira, né, Não é? gente? O bate-papo rola, flui tranquilo e a gente vai achando que aqui a gente tá, ó. Daqui a pouco nossos ouvintes estão falando assim, vamos dormir com ela, gente, ouvindo. Não, gente, vamos acabar nosso podcast aqui. Podcast especial de mães empreendedoras aqui, com 3 ilustres presenças, Flavinha Quintanilha, Gabi Costa, Luiz Estoupa, mães empreendedoras, mulheres que compartilharam e deram muito insight. Se você não anotou, volta o podcast e anota todas as dicas aí, inclusive a da vitamina B12, que essa também é muito importante. Meninas, muito obrigada por compartilharem com a gente suas histórias, muito obrigada mesmo. É um prazer conviver com vocês, né? Estarmos juntos e a gente tem muita coisa ainda para viver juntos. Se vocês quiserem mandar um beijo aí para a galera que está ouvindo a gente, fiquem à vontade. Eu agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E um recadinho assim para todo mundo, se abasteçam desse tipo de conteúdo, porque a gente tende a achar que a gente está sozinho, que aquele perrengue só acontece com a gente e que você não tem luz no fim do túnel. E aí você começa, né, se abastecer, buscar esse tipo de conteúdo e tudo mais, você vai vendo que não, e que é possível, e que você consegue, e você não está sozinha. Então essa é a mensagem aí que eu queria deixar para os ouvintes aí do podcast. Muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho dos nossos erros e acertos. E as mamães que estão nos escutando aí, exatamente isso. Escutem aquilo que edifique a vida de vocês. Né? Aproveite todo o tempo para ver, para escutar aquilo que realmente faz sentido. Eu sempre estou aí na estrada, né? Quando eu vou a Matipó, eu estou escutando um podcast. Eu escuto o podcast aqui da Revolução da Recorrência, eu escuto do Tiago Brunet, e eu escuto de outra empresa, escuto 3 podcasts. Então, assim, lançou, eu estou escutando, eu estou sempre atualizada com esses 3 podcasts. Porque, assim, isso agrega muito pra gente. Inclusive, ouvi da Flávia com o Pedro, tá, Flávia? Ficou muito bom, depois vocês assistem lá, como que vocês organizam a almofada da casa de vocês na hora que tá todo mundo dormindo. E é bem assim. E aí, quando a gente escuta a experiência do outro, a dica do outro, o dia a dia do outro, isso nos inspira, né? Nos inspira a ser melhores, nos inspira a ter uma esperança que é possível realmente. Né? No início não é fácil para ninguém, mas com o tempo a gente começa a colheita, né? Todo mundo que planta colhe um dia. Então, assim, hoje a Gabi está colhendo, né? Toda a equipe aí da Mentalidade está colhendo, graças a Deus também eu estou colhendo,
mas nós tivemos um período de plantação muito grande, com muito sol, muitas dificuldades, muitos choros, né? Então, assim, normalmente o período de plantação ele não é mostrado, porque na época que a gente estava plantando não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, a nossa plantação, ela não nem tem como ser mostrada. E aí as pessoas veem a nossa colheita e imaginam que a vida do empreendedor é fácil, tá? Mas não é que seja difícil, mas é para quem quer, é para quem tem perfil, é para quem tem propósito para isso. Sim. E uma coisa legal é para quem está disposto a pagar o preço, né? Porque, de fato, para a gente construir tudo isso, né, viver e colher tudo isso, tem um preço realmente para ser pago aí, né, de investimento de tempo, investimento de vida mesmo, né? E como é aí um especial do Dia das Mães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todo mundo, para você que está nos ouvindo. E se você está insatisfeita, né, com a realidade que você vive hoje, com a mãe que você tem conseguido ser hoje, eu quero te dizer que você é a melhor mãe do mundo para os seus filhos e que você pode mudar essa realidade, né? Basta realmente você determinar isso e dar os passos necessários para que isso aconteça. Muito obrigada aí pelo papo, Tati, Luísa, Gabi, foi muito bom. Muito bom E, gente, temos que ter o nosso grupo de mães empreendedoras, já quero. Eu também. Não olha para mim, Flávia. Não olha para mim. Vamos lá, cadê o Pedro? O Pedro é empresário. O Pedro, Não se é, escutar aí, já gente? começa Temos que amanhã, criar querer esse ver a Já vamos ter live, que tá? criar esse Não grupo amanhã. vai querer que eu grave, vai querer que eu grave. Vamos ter que criar esse grupo amanhã. Mas aí, para quem realmente, para quem está ouvindo a gente, né? As mães que estão ouvindo, um feliz Dia das Mães para todas vocês, para a Gabi, para a Luísa, para a Flávia que estão aqui com a gente hoje. Vocês viram como é possível conciliar a maternidade. Não é fácil, né? Como elas mesmas compartilharam aqui como foram os desafios. Não é fácil, mas não é impossível. E com muito amor, dedicação, é muito possível. Então, um feliz Dia das Mães a todos vocês. Até o nosso próximo episódio do podcast Mentalidade Empreendedora. Um beijo, até! Beijo. Obrigada.